Diga aí, meus queridos e queridas que acompanham aqui o canal de pinturas. Hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma análise de uma das pinturas que eu fiz. Essa eu acredito que foi... Vamos ver aqui. Ixi, não dá para ver não, mas acho que foi em 2021. Foi em 2021 que eu publiquei ela e tal, terminei. Enfim, vamos fazer o ritual de sempre. Analisar a composição primeiro, depois ritmo. E, por fim, a narrativa por detrás dela e suas simbologias, né? Vamos lá! Vamos lá! Primeiramente, o título dela, como vocês viram no título do vídeo, é A Última Esperança. A Última Esperança. Bora nós pensar ela de forma... analisar a sua composição. A forma, a lógica, através da qual eu me utilizei para arranjar os elementos principais dessa pintura. Pois bem, aqui temos aqui ao centro, se a gente dividir ela em 4 partes, temos aqui no centro justamente a área que está iluminada e a porta basicamente dessa capela abandonada, né, ou destruída. Tanto a gente formando uma cruz como formando um X, o centro vai ser evidenciado. Né, o centro vai ser evidenciado. E fica bem aqui o centro. Estão entendendo? Então, a gente vê que o destaque maior, o foco da pintura, está arranjado aqui no centro. Né? Ora, algo que evidencia ainda mais isso é a forma que eu escolhi de iluminação. Né? A área em que está o foco não somente é porque está no centro, mas porque a incidência de luz ocorre com maior intensidade nessa área que se encontra no centro. Estão entendendo? Então, aqui está o foco da pintura. Né? Tanto por causa da luz, como por causa do contraste que eu escolhi realizar. A pintura está quase dividida aqui em 2 partes. A parte iluminada, né, e a parte das trevas. Estão entendendo? A parte mais escura. Isso não só faz com que aqui crie mais foco, como faz com que aqui perca também o foco. Né? Pois está mais escuro aqui. Os detalhes aqui, não há muitos detalhes evidentes. Temos, claro, essas 3 figuras, né? Mas elas se tornam quase que irrelevantes, aliás, diante da iluminação que dá destaque a toda essa área aqui. Tá entendendo? Essa foi a minha escolha de foco. E aí, se a gente fazer aquele jeito clássico do Renascimento, aquela estrela, né? Se não me engano, o nome é a Estrela de Davi. Aí, ó, divide a tela dessa forma, em diagonais, né? Esses V's aqui, que cada qual vai para um canto. E a gente pode ver qual é a diagonal que prevalece nessa pintura. Me digam aí, pensem aí. A diagonal que prevalece. Aqui a gente já pode falar de ritmo também. É claro que é essa do canto inferior esquerdo ao canto superior direito. Daqui subindo. Ora, eu vou dizer por quê. Veja só. Temos essas pessoas aqui, que já é um ponto de interesse. Não estou dizendo que é o ponto maior de interesse, mas é um ponto de interesse. Os pontos de interesse eu já evidencio logo, que são esses dois aqui. Né? A gente já percebe logo de cara. São esses dois os pontos de interesse. A narrativa se constrói a partir desses 2 pontos de interesse. Se não houvesse eles, não haveria narrativa nenhuma. Né? E é bom que aqui a gente já entra num tema importante também, que é como a gente pode fazer paisagens narrativas. Não necessariamente para que uma pintura tenha uma narrativa, um peso poético, não necessariamente tem que ter figuras nela. Claro que eu tenho figuras aqui, né? Mas elas não são o elemento principal que desenvolve a narrativa. O elemento principal que desenvolve a narrativa é essa construção aqui. Essa capela destruída. Estão entendendo? Dessa forma, o peso maior dessa pintura, ele tendencia a ser uma paisagem. E não uma cena
que uma história é contada através de pessoas exclusivamente, porque essas pessoas são o foco. Não, aqui é mais uma paisagem porque o foco está num elemento que pertence à paisagem, que é inanimado, que é essa capela. Estão entendendo? E, enfim, por mais então que tenha pessoas, elas não realizam o papel principal dessa narrativa. Essas pessoas são apenas elementos, o quê? Coadjuvante, que levam, claro, dão um peso à narrativa, mas não é um peso definitivo. Um peso que seja essencial exclusivamente. Estão entendendo? Elas servem como âncora apenas para o desenvolvimento de uma narrativa maior, que é essa da última esperança, que eu vou falar no final do vídeo. Então vejam só o seguinte, a diagonal principal é essa, que vai do canto inferior esquerdo até o canto superior direito. E aqui a gente já pode perceber o peso que essas pessoas têm na composição. Veja só que elas meio que formam uma seta aqui, um triângulo, uma pirâmide, né? Mas é uma pirâmide que aponta para onde? Para aqui para cima. Que vai de encontro à capela, essa cruz, pode ser, e a capela em si, né? Então, essas pessoas não estão postas aqui de forma aleatória, né? Elas estão postas de forma aqui que contribua com o movimento do olhar que eu quero que os espectadores realizem. E aqui a gente já fala de ritmo. Qual é o movimento? Esse. O movimento é esse. Então a gente pode iniciar a pintura observando a partir dessas pessoas que chamam um pouco de atenção. Mas a gente vai logo de encontro, quer não, a essa parte que está iluminada. E aí o movimento da pintura se dá dessa forma. O movimento principal. Mas a gente não pode ter, como eu falei no outro vídeo, a gente não pode ter apenas uma forma de movimento, né? Claro que tem que ter um movimento que prevaleça, de maior peso, que justamente é esse que eu estou marcando. Mas se for exclusivamente apenas um movimento, o que é que acontece com a pintura? Ela vem e cai. E aqui a gente tem que imaginar naquela balança que eu falei no outro vídeo. Naquela balança. A pintura não pode tendenciar apenas para um lado ou apenas para o outro. Tem que se ter a questão do equilíbrio. E de que forma eu construí o equilíbrio? Ora, com aquela quebra, imagine aí aquela quebra do vídeo anterior, que eu ilustrei com os coqueiros, com a estaca lá da cabeça. Aqui está a quebra. Claríssima. Temos esse movimento, mas aí eu pus essa árvore aqui num movimento oposto para poder trazer esse equilíbrio e o movimento não pender aqui para o além, fugindo da pintura, né? Tendo assim uma ponta solta. Não pode ter ponta solta na pintura. Então botei essa quebra para balancear a pintura, dar um certo uma indicação para a visão vir para cá também e aqui seguir num movimento circular. Estão entendendo? Essa foi a estratégia que eu usei, né? Porque eu quis também que o espectador não se perca na pintura, não se perca para fora dela. Eu quero que tenha também, quis que tivesse também um movimento circular que se dará da seguinte forma. Tanto através dessa diagonal da construção, pode ser, né? Descendo aqui a árvore, o galho, vindo nessas pessoas, seguindo o caminho. A gente pode bater nessa diagonal, subir, chegar na cruz e subir para cá. Como para quem está analisando todos os elementos da pintura, ele vai vir para cá também, querer ver o que é que tem aqui. Mas aí vai subir, ó, e aí continua o movimento circular. Isso é muito importante, minha gente. A gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso, né? E outra história. Qual é outro elemento que eu usei para, enfim, realizar esse ritmo? O próprio caminho que há por aqui. O próprio caminho. Temos as pessoas que indicam com essa forma piramidal, apontam para o elemento principal. E temos também o caminho aqui, desgastado, o caminho sem mata, né?
que leva até a porta da capela e sobe até aqui. E a gente vem e continua o movimento. São esses os elementos, as pessoas, o caminho, a cruz que parte para cá e essa árvore também pode partir para cá. Mas a questão soberana aqui, a diagonal soberana é essa, né? É essa. E aí a gente pode inclusive ver o seguinte, partindo pela essa pessoa, vindo até aqui, temos aqui o elemento da cruz, o próprio elemento da capela, a porta também, e temos aqui, enquanto diagonal estreita, a diagonal perpassa por todos esses elementos aqui, ó. Essa árvorezinha aqui no horizonte e esses arbustos aqui da árvore, essa folhagem aqui da árvore. Então, isso ajuda a indicar qual é a diagonal prevalente, que prevalece, né? Ela pode ter essa função de ilustrar qual é a diagonal, essa árvore, como também essa árvore, ela tem a função de quebra do ritmo, aqui já no ritmo, falando do ritmo. Pois bem, já repeti muito isso e eu enfatizo sempre. A gente sempre está de olho nessas questões. Aqui a gente conclui a questão de composição técnica, de arranjo dos elementos. O foco, se lembre, o foco, eu me utilizei para criar o foco. Tanto a ênfase da iluminação, e para que essa ênfase ocorresse, eu precisei também da trevas, dividindo aqui essa parte, que é mais escura, né? E destacando, por consequência, essa parte aqui de cima, que é o elemento soberano da pintura, é essa capela destruída. Quanto ao símbolo e à narrativa por detrás, a gente extrai muito do título da pintura. É por isso que o título é fundamental. O título realiza um papel fundamental para a compreensão do público, né? Para que o público entenda a pintura. A última esperança. A última esperança. Ora, o que é que esse título pressupõe? A última esperança. É claro que pressupõe um ambiente hostil, um ambiente, de certo modo, escatológico, apocalíptico, né? A última esperança não é um ambiente que permite várias e várias esperanças, não. Estão entendendo? Então, vejam só, estamos aqui em um ambiente meio que apocalíptico. E aqui a gente analisa de que forma? Pelo próprio estado da capela, destruída, quase que completamente destruída, está faltando todas essas partes aqui. E aqui, ó, a gente pode perceber aqui. Temos um relevo aqui, um buraco. Ó. Quem observar de perto essa pintura vai ver esse buraco aqui. Ele se evidencia por essa escuridão aqui e por essa luz que bate aqui nessas ribanceiras, ó, nesse terreno. E aí faz o formato de um buraco. O que então aconteceu aqui? Temos a capela desse lado destruída. E esse buraco é o que então? Ora, uma bomba explodiu aqui, né? Claro que isso é mais sutil. As pessoas talvez não percebam isso numa primeira vista ou numa segunda ou terceira. Mas, enfim, estou falando, o intuito que eu botei isso aqui foi para ilustrar que uma bomba explodiu aqui. Tivemos então um ambiente de guerra, de conflito. Guerra e conflito. E pela vegetação que sobe pela capela, isso ilustra que já há muito tempo ocorreu essa guerra. Já há muito tempo ocorreu. Estão entendendo? Então estamos em um ambiente extremamente hostil. Né? Extremamente hostil. Um ambiente em que não permite esperanças. Que não permite esperanças. O que é a esperança, minha gente? O que é a esperança? A esperança é um estado de espírito que ocorre quando a gente vislumbra um horizonte que nos traz positividade. Um estado de espírito que ocorre na gente na medida em que a gente vislumbra uma realidade possível. E necessariamente essa realidade deve ser boa para a gente. Necessariamente essa realidade nos deve trazer uma positividade, uma potencialização de nosso espírito. É isso que é esperança. Esperança nada mais é do que quando a gente vislumbra uma possibilidade, vislumbra uma realidade
possível de se realizar. E essa realidade tem que ser boa, uma realidade que melhore a nossa condição atual. Ora, não vai existir esperança numa realidade em que é tudo sempre muito feliz e todo mundo está satisfeito, todo mundo está num ambiente harmônico e tal. Não há por que ter esperança. Se esperança é o vislumbre do bom passível de acontecer, se tudo já é bom, se tudo já está harmônico, se tudo já está feliz, então não tem para que esperança. Esperança pressupõe uma realidade hostil, uma realidade de angústia. Estão entendendo? De tristeza, etc. Seja lá o que for. E aí, como a gente está num ambiente em que ocorreu uma guerra, essa esperança surge através do quê? Desse vislumbre, a partir do qual se potencializa as pessoas. É um vislumbre de quê? De esperança. Por quê? Está vinculado à questão religiosa. Estão entendendo? A questão religiosa que anda junto com a história de toda a humanidade. Sempre participou de toda a história da humanidade, seja por bem ou por mal. A religião em todas as sociedades, ela ditou muitos hábitos, muitas práticas, a própria vida do ser humano, né? Até a secularização lá no iluminismo e tal, enfim. Até a secularização e o surgimento a saída do armário, podemos dizer assim, dos ateus também, enfim, com ateísmo, etc. Até esses pontos, a religião sempre esteve do lado das práticas políticas humanas, né? Até a secularização. Secularização que teve o rompimento. E que foi algo recente, contemporâneo, com a Revolução lá francesa, enfim. Antes, tudo era regido por religião, praticamente. Todas as práticas humanas fundamentadas também, a maioria das práticas humanas fundamentadas na religião. Claro que muitas em filosofia, mas a maioria na religião, né? E aí, seja por bem ou por mal. Seja por bem ou por mal. Enfim, mas a religião exerceu um papel não só sociopolítico, mas também um papel espiritual fundamental que de certo modo nutriu esperanças nas pessoas. E é por isso que eu escolhi o símbolo da religião aqui. E eu vou explicar por que eu escolhi o símbolo cristão e não outro para pôr nessa pintura. Ora, eu escolhi o símbolo cristão porque o cristianismo é a religião mais conhecida mundo afora. E nenhum outro motivo a mais, né? Eu sou uma pessoa agnóstica, eu não sou pertencente a nenhuma religião. Enfim, eu podia escolher qualquer outro símbolo aqui. Eu não escolhi esse símbolo por gosto, tá entendendo? Mas porque ele é um símbolo que é muito conhecido em todo o mundo afora. E logo eu botando esse símbolo aqui, ficaria mais claro a mensagem que eu queria trazer nessa pintura. Estão entendendo? É mais uma escolha de democratização que me permitiu uma maior democratização de compreensão da pintura. Estão entendendo? Quer queira, quer não, onde ocorreu, abre aspas, muitas aspas, o processo civilizatório, né, fecha aspas, onde quer que tenha ocorrido o processo, abre aspas, civilizatório, fecha aspas, as populações que passaram por esse processo sabem o que é o cristianismo. Sabem o que é. Eu boto aspas nesse termo, processo civilizatório, porque a galera ela vincula muito ao processo civilizatório como um processo benéfico de desenvolvimento, de progresso. Mas a gente sabe que não foi assim. Quem estudar a história não foi assim. Estão entendendo? Esse termo, processo civilizatório, é um termo que abre pode abrir muitas e muitas problematizações, né? Se realmente é algo que deve ser encarado como um progresso, um desenvolvimento, enfim, a gente vê aí, né? Se a gente estudar os povos africanos e os indígenas, a gente vai ver que não teve nada de progresso, nem algo benéfico para eles, com o contato com os ditos
grandes civilizadores que foi o povo europeu, né? Basta entrar em contato lá com as fontes dos historiadores, com o trabalho dos historiadores que estudam a África, que estudam os povos indígenas, enfim. Muitas e muitas violências, etc. Com esse dito processo civilizatório, né? Mas, uma coisa é certa. Quem passou por esse processo passou a ter conhecimento do cristianismo. Enfim, e como consequência disso na atualidade é que o cristianismo é a religião com maior número de adeptos e maior conhecimento que existe do cristianismo, né? E é por isso que eu escolhi o símbolo cristão, né? Mas essa é uma pintura que diz respeito à relação do ser humano com a religião, né? Um tema que é universal. Eu me utilizei de um símbolo particular, né? Um símbolo particular e que diz respeito a uma coisa específica, mas me utilizei dele para falar de algo que é universal, que é a relação do ser humano com o místico, com o religioso, né? E enfim, essa pintura nada mais é uma pintura que diz respeito a esse vínculo que há entre o ser humano e suas fabulações míticas, religiosas, enfim, que ele se vê na necessidade de estar construindo e de estar amparado nisso, para poder, de certo modo, tratar algumas de suas angústias e que está vinculada à nossa própria natureza, à nossa incompletude, né? Diante desse mundo que quer não, é soberano à nossa condição. A natureza que é soberana, né? A gente não consegue controlar, ela não consegue, por mais que a gente queira. E o mundo é muito maior que nós. A gente pensar de forma cósmica, né? De forma cósmica, que envolve espaços, planetas, etc. A gente se vê angustiado, né? E aí tem que ter algum acalento, enfim. Dentre os acalentos criados, existe a filosofia e existe a religião. A religião que é anterior ainda, né? E dentre outras coisas. Pois bem, aqui está a última esperança. Um povo, a gente percebe aqui, pelo posicionamento de devoção das pessoas. Aqui está uma pessoa de joelhos, né? A mulher com a criança aqui, aí estão diante dessa cena, ainda estão tentando internalizar essa grandiosa cena aqui. Ora, para um devoto, imagine aí, para concluir o vídeo, imagine aí, você sozinho, pega você e lhe joga no meio do mato. Agora, tem que sobreviver um mês. Imagina aí se você ia conseguir, nesse ambiente hostil. Pode ser até que consiga, mas com muita luta e sofrimento. Muito arranhão, né? E aí as pessoas num ambiente apocalíptico, tentando sobreviver, buscar sua subsistência, seja individualmente ou grupalmente, como é o caso aqui da pintura. Aqui é um homem com um arco e flecha, ou pode ser um porrete, uma coisa assim, uma arma primitiva, porque a gente retornou à condição primitiva, nesse sentido de ausência de tecnologias, etc. A gente na nossa zona de conforto aqui com casa, tudo dado bem. Temos várias e várias outras correntes de trabalho, de pessoas trabalhando para produzir alimentos, enfim, que a gente não tem contato. Tecnologias diversas. Se a gente se vê num ambiente sem nada disso, vai ter que buscar lutar ainda mais por sobrevivência. E aí nesse ambiente completamente hostil, se você é crente, devoto de alguma religião, você está no meio do mato e abre as folhagens e se depara com um templo que diz respeito à sua crença, iluminado pelo sol, e está ali a própria representação da esperança em sua vida. Se você for um devoto de alguma religião, enfim, está ali, por mais que ele esteja destruído, ou abandonado, ou tomado por plantas, etc., e está ali iluminado pelo sol, você vai sentir a estética simbólica daquela construção. Tá entendendo? Que é simbólica. E aquilo, quer queira, quer não, meu querido, minha querida, vai trazer um acalento para o fiel, para o crente. Vai trazer. Ainda mais se for um ambiente hostil. Num ambiente hostil.
Por isso eu quis intitular A Última Esperança. Quando já não havia mais esperança, esse grupo deu de cara com essa construção destruída, sim, mas que ainda reflete a sua simbologia, ainda está carregada do seu conteúdo simbólico, né? Aqui está o símbolo. Está carregada tanto do seu conteúdo simbólico como do seu conteúdo sentimental, que repercute, que escoa nos espíritos dos fiéis. Por isso que eu botei A Última Esperança. Estão entendendo, minha gente? Por que é que eu escolhi tudo isso? E aí eu arranjei os elementos para que a narrativa funcionasse dessa forma. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise de minha pintura. Eu trarei mais vídeos no futuro. Essa é uma pintura menorzinha, 30 por 30 centímetros, se eu não me engano. Enfim, é isso, minha gente. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com seus amigos da arte, né, que gostam, que querem entender mais sobre composição, enfim, né, em língua portuguesa temos aqui disponível, né, as dicas que eu estou trazendo para vocês. Estão entendendo? Muito obrigado, minha gente, e é isso. Um forte abraço e até mais.